Salve! Você está no canal Caçador da Noite, um canal dedicado ao colecionismo de metal e de punk. Meu nome é Sérgio e demorei aí umas 3 semanas, né? Mas como prometido, estou de volta. E nesse vídeo eu vou fazer a apresentação daqueles discos que eu disse que eu havia trazido da Argentina. Eu trouxe alguma coisa lá do cenário de heavy metal do final dos anos 80, começo dos anos 90 da Argentina. Eu trouxe 2 CDs e 5 vinis, acho, e é isso que eu vou mostrar aqui agora. O primeiro CD que eu trouxe de lá é talvez o CD de thrash mais importante da cena argentina. É o debut do Hermética, que é auto-intitulado, é esse daqui. Essa versãozinha aqui é um relançamento em CD, da própria Rádio Trípoli, que foi quem lançou originalmente o vinil em 89. É uma edição muito simples, muito simples. Tá aqui. Eu acho que, se eu não estou enganado, tem apenas as informações, exatamente, só as informações de gravação, não tem nem as letras das músicas. E aqui a formação. Essa versão aqui, além do debut do Hermética de 89, tem também um EP que eles gravaram em 90, um EP de covers, em que eles fazem uns covers de umas bandas desconhecidas, desconhecidas, lá para os argentinos devem ser conhecidas, né? Bandas lá da própria Argentina, pelo que eu entendi, são bandas de rock, tem até uma versão de um tango, e tem também nesse EP, né, que veio de bônus aqui, tem também uma regravação de uma música do Motorhead e tem também uma versão do V8. Bom, falar de heavy argentino sem falar do V8 não dá, né? O V8 provavelmente é a banda mais importante, provavelmente não, é a banda mais importante da história do heavy argentino, né? E tem uma ligação direta com a Hermética, porque o baixista do V8, que é um sujeito icônico na cena de heavy argentino, o Ricardo Iorio, ele, quando o V8 acabou, ele formou o Hermética. E assim, o Hermética, claramente, ele tem uma proposta que na época seria mais moderna, né? Em 89, é uma proposta de tocar uma coisa mais thrash. Tu percebe nesse disco aqui que a orientação do disco é bem thrash. Mas, assim, eu acho que ficou no meio do caminho, embora eu considere que a proposta aqui é uma proposta thrash. Eu já vi o próprio Iorio falando sobre isso, mas assim, eu acho que as músicas ainda estão muito calcadas num heavy metal mais tradicional, então ficou uma coisa assim meio heavy thrash. Esse disco aqui, o debut do Hermética, ele tem assim um status cult lá na Argentina, né? É considerado um dos discos, provavelmente o disco de thrash mais importante da Argentina e um dos discos mais importantes da história do heavy argentino. E de fato, as composições são muito boas desse disco. Tem músicas muito boas. Mas assim, a verdade tem que ser dita, né? A execução é sofrível desse disco, é sofrível. Ela não faz jus à qualidade das composições. Eu não sei se a banda ainda não estava assim bem ensaiada quando eles foram gravar esse disco, mas enfim, você percebe que tem muitos problemas de entrosamento entre os membros da banda. Eles têm uma certa dificuldade, parece, às vezes, de estar tocando a mesma música, dificuldades de tempo, assim, tu percebe, em especial, até assim, para quem quiser reparar nisso que eu estou dizendo, tem uma música que é muito legal aqui, chamada Tu Eres Su Seguridad,
que é uma música mais cadenciada e é super cat, super cat. Mas, cara, nessa música tu percebe claramente, porque ela tem uma introduçãozinha antes de começar o riff principal, você percebe claramente que os caras perderam tempo, cara. Eles começam num tempo e quando vai começar a música em sequência, né? É como se ele fizesse assim, uma apresentaçãozinha, uma introduçãozinha, tá num tempo, e quando entra mesmo a música com riff, para desenvolvendo o riff, cara, cai o tempo da música, bicho. Caiu o tempo da música. Assim, você pode falar, isso é proposital. Cara, acho que não foi não, porque não tem nenhuma razão na música para isso ter acontecido. E ao contrário, a percepção que dá quando você está ouvindo que alguma coisa de errado aconteceu. Então, assim, embora seja um disco muito legal, eu acho que eles entraram cedo no estúdio. Eles precisavam ter ensaiado mais, sabe? O disco não ficou assim ao nível das composições e ao nível do Ricardo Iorio, né, cara, que é um bom músico, né? Então, assim, eu acho um pouco surpreendente né, porque eu já tinha ouvido falar muito desse disco, mas eu nunca tinha ouvido ele nesses, né, ele foi lançado em 89, eu só fui ouvi-lo mesmo, agora com cuidado, agora que eu comprei ele lá na Argentina, né, tem uns 2 meses lá, que eu tive lá. Então eu só fui ouvir agora esse disco, né? E eu fiquei um pouco de cara, assim, com isso, né? Né? Assim, do pessoal não observar esse negócio, né? Mas enfim, também é a minha percepção. Outras pessoas talvez não deem muita importância a essas coisas que eu estou dizendo, mas é um disco icônico e com composições excelentes. Composições excelentes, esse aqui. O primeiro do Hermética, auto-intitulado, de 89, relançado muito tempo depois, agora em CD, né? Já tem uns anos que foi relançado, com esse EP intérpretes de bônus. O Hermética depois lançou mais 2 discos de estúdio e acabou. Lançaram também, eles têm também um ao vivo. E assim, eu não conheço bem os discos posteriores do Hermética, mas me disseram que esses problemas mais assim de assim, tocar todo mundo no mesmo tempo, né, essas coisas mais técnicas teriam sido resolvidos nos discos posteriores. Até porque, assim, não é para crucificar ninguém, né, mas o batera, que eu acho que é o cara que mais atrapalha aqui na execução desse disco, saiu logo depois desse. Saiu, vai ver que foi por isso, né, porque não tava, o Iori achou que ele não tava legal, né. Mas enfim, então esse foi o primeiro que eu trouxe, o CDzinho do Hermética, muito legal, viu? Apesar dessas coisas que eu falei, são composições muito legais. O outro disco que eu trouxe é um disco que tem tudo a ver com esse do Hermética. É esse aqui, é o Debut do Orcas. Esse Debut eu vou voltar só uma coisinha aqui no disco do Hermética, que eu fiz a anotação aqui e esqueci de falar. Tem um vocal muito interessante no Hermética, um vocal muito assim, peculiar. Mas você tem que comprar a proposta do vocal, porque eu consigo perceber ali é um vocal meio daqueles ame ou odeie, né? Porque é um vocal meio de gralha, assim, e anasalado, que me lembrou um pouco o Mark Shelton do Manila Road, especificamente naquele disco Mystification do Manila Road. Então, assim, você precisa comprar a proposta desse vocal, né? Eu acho um vocal bem bacana, acho bem legal, assim, com muita personalidade, mas tem isso, né? Às vezes o vocal que tem muita personalidade, ele acaba provocando essas reações de 8 ou 80, né? Enquanto, às vezes, um vocal mais banal, assim, mais mediano, que não chama atenção para lado nenhum, né? Não gera, né, essas reações de rejeição, mas também ninguém se lembra muito desse tipo de vocal, né? Bom, mas então, agora falando do Orcas, esse aqui é o disco de estreia do Orcas, chama Reinará la Tempestad, foi lançado 1 ano depois do disco daquele que eu mostrei do Hermética, foi lançado em 90 também pela mesma gravadora, a Rádio Trípoli.
essa Radio Tripoli tem vários lançamentos importantes do heavy argentino. Talvez fosse possível compará-la assim um pouco em termos de relevância como a antiga Rock Brigade em relação às bandas brasileiras. Bom, e por que eu estou dizendo que esse disco do Orcas tem tudo a ver com aquele do Hermética? Porque é esse um outro cara que saiu do V8, né? O V8, que é essa banda, né? Que eu estou até com a camisa aqui do V8, que é essa banda icônica do heavy argentino, é a primeira banda do heavy argentino. Mais tarde, nesse próprio vídeo, eu vou falar mais sobre o V8. Mas, assim, havia duas figuras muito fortes no V8. Um era o baixista, que era o Ricardo Iorio, e aí, quando o V8 acabou, o Ricardo Iorio criou o Hermética. E a outra figura muito forte também no V8 era o guitarrista, que é o Oswaldo Civilli. E esse aqui é a banda que o Oswaldo Civilli fez depois que saiu do V8. Né? O Iorio fez o Hermética e o Civilli fez o Orcas. Então, esse aqui é o disco de estreia do Orcas, né? Como eu disse, lançado em 90, se chama Reinará la Tempestad. Também igual ao do Hermética, muito simples o relançamento em CD. Eu acho que é igual dele. Ah, não. Aqui pelo menos vieram as letras. Tem as letras. Pelo menos eles colocaram. Aqui. Mas é uma coisa bem simples, né? Um painelzinho só. No encarte. Aí aqui atrás você tem esse aqui que é o Civilli. Eu já vi várias fotos dele. Ele tem esse negócio de estar sempre com uma garrafa de whisky. Parece que era entornando a garrafa de whisky. Era a foto icônica dele. Eu já vi várias outras ele segurando essas garrafas. Bom, e o que assim dá para dizer rapidamente, né? Que eu não vou fazer resenha dos discos, só estou mostrando as coisas que eu trouxe e falando alguma coisinha para quem não conhece, né? Heavy argentino. E eu também não sou um especialista em heavy argentino, não. Basta dizer que, por exemplo, Orcas e Hermética, que são duas bandas fundamentais lá do thrash argentino, bandas icônicas, eu só fui ouvir mesmo com atenção agora que eu comprei esses CDs. Tem 2 meses que eu ouvi isso. Então também eu estou longe de ser um especialista em heavy argentino. Bom, mas então, essa é a banda do Oswaldo Civilli, como eu falei. Em relação ao Hermética, eles têm uma proposta também thrash, como o Hermética, de fazer um negócio mais porrada e mais moderno do que eles faziam no V8. Mas aqui no Orcas, eu acho que tá uma proposta mais bem elaborada de thrash, está mais claro. Eu percebo muito menos espaço para heavy do que no Hermética. No Hermética ainda acho que as estruturas são muito heavy metal tradicional. Aqui não, as estruturas mesmo. A música é pensada como uma música de thrash, não é uma música pensada como um heavy e que foi incorporado elementos de thrash. Você percebe que a orientação mesmo de composição da música é thrash. Cara, e aqui o Orcas, cara, é muito mais bem tocado do que aquele primeiro do Hermética. Você não tem essas coisas de nego perdendo o tempo da música, o batera fazendo uma coisa, o guitarrista fazendo outra. Não tem isso não. Aqui a música tá bem ensaiada, assim, pelo menos para os meus ouvidos. Soa bem encaixada a música. E é um thrash, assim, que eu diria bem americano. Ouvindo o disco aqui, esse disco do Orcas, me veio à cabeça Exodus com o Zetro Souza, me veio Metallica antigo, muito Metallica, me veio também até Metal Church, e uma coisa engraçada, embora a sonoridade desse disco do Orcas para mim seja thrash americano, como num certo sentido do Hermética também seria, mas assim, um momento ou outro, como por exemplo na faixa de abertura, a faixa de abertura que chama aqui Ardiendo em Chamas. Cara, os primeiros riffs, eu achei que vinha um Creator, cara, do Endless Pain. Me lembrou demais uns negócios assim, Creator do Endless Pain. Mas aí logo em seguida, eles saíram dessa pegada de uma coisa, de um thrash mais agressivo e foram para um thrash que eu diria mais convencional no estilo
americano, né? Mas é interessante porque esse Orcas, não só nesse momento, mas em outros momentos dos discos, momentos poucos, mas eu ouvi alguma coisa como se tivesse um potencial para ser um thrash mais porrada e mais agressivo. Numa linha assim mais talvez europeia, mais creator, uma coisa assim, mas os caras não era isso que eles queriam fazer. Dá uma pitadinha ou outra disso, mas depois eles voltam para um thrash mais convencional americano. Mas assim, muito bem feito. Realmente um disco muito bacana esse aqui, e tem alguns momentos que eu diria que chegam a ser realmente empolgantes nesse disco. É um disco com composições muito boas e muito bem executado. Para fazer de novo uma comparação com Hermética, assim, eu acho as composições do Hermética, para mim, são mais instigantes, são mais legais. Agora, as composições, né? Se você juntar o pacote todo, composição, execução e tudo isso, aí assim, mesmo eu ouvindo dizer lá do pessoal da Argentina que o disco do Hermética é o disco de thrash mais importante, aquele primeiro lá, ou talvez até o segundo do Hermética, né, que é o Ácido Argentino. Enfim, que o Hermética seria talvez a banda mais importante de thrash argentino, mas, cara, pelo menos comparando com o primeiro do Hermética, eu acho o Orcas superior. Eu acho o Orcas superior. Contando tudo, né? Composição mais a execução. Eu gosto mais do... Acho que eu daria uma nota mais alta para esse disco do Orcas. Bom, então assim, né? Essas são as duas bandas que são as bandas mais importantes lá, pelo menos daquele período do heavy argentino, que era a banda, né, as novas bandas dos dois caras egressos do V8, que é a banda mais importante lá do heavy argentino. Mas dessas bandas daquela época lá da Argentina, que faziam esse thrash com orientação mais americana, a banda que eu mais gostei não foi nem o Hermética, nem o Orcas. Foi esse aqui. Foi o Little da Argentina. Esse aqui é o disco de estreia deles. Bienvenidos a mi reino. Eu até queria ter pegado isso em CD, mas eu não achei lá em CD, só encontrei essa versão em vinil, então eu trouxe ela em vinil mesmo. Cara, que disco legal esse disco de estreia do Little. Esse disco é de 1990, ele não foi lançado em vinil, inicialmente ele foi lançado em tape, por um selo lá minúsculo chamado Halley. Essa daqui é a primeira versão deles em vinil, desse disco, foi lançado depois em vinil em CD, o CD eu não achei. E essa versão agora em vinil, que foi lançada recentemente, tem pouco tempo. É até uma versão limitada em 500 cópias, dá para ver aqui, né? A minha é a 160. Essa versão foi lançada pela Disembodied, da Argentina, que é uma gravadora aí razoavelmente conhecida dos brasileiros, né? Eles têm, eu vejo que lançamentos deles em CD, tanto de coisa argentina, de bandas lá da Argentina, como também de licenciamentos internacionais, chegam aqui no mercado brasileiro, dessa Disembodied. Esse vinil foi lançado por eles. É um vinil preto, o vinil. Tem uma versão também colorida, mas essa versão eu não achei lá na Argentina, porque eu sempre dou preferência à versão colorida, mas essa eu não encontrei lá. Bom, vamos abrir aqui o vinilzinho, vou mostrar ele por dentro. Tá aqui. Eu tenho até a impressão que essa capa aqui, se eu não estiver falando besteira, alguém me corrige. É a faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, isso aqui, essa fachada, eu acho. Bom, vamos ver lá dentro. Olha só, Little foi uma das bandas precursoras
do thrash metal do nosso país. A história deles remonta aos começos de 1986, no bairro Florida, norte de Buenos Aires, tal. É uma das primeiras bandas também de thrash argentino. Isso aqui vem, né, falando da banda. Tem também um card deles, do Little. Aí tem o encartezinho com as letras, depois os meliantes aí, do Little. Aqui o vinilzinho é preto. Tem uma versão que eu acho que é verde desse vinil, se eu não estou enganado. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso, né? Mostrando de novo a capa. Acho a capa bem típica daquela época e bem assim eficiente em relação ao tipo de arte que se fazia naquela época das bandas de metal. Bom, e o que dá para falar mais aqui do Little? Deixa eu ver as anotações que eu fiz aqui sobre a banda. Como eu disse, né? Assim como Hermética e como Orcas, é um thrash à lá Estados Unidos. Ouvi muito aqui, novamente, Êxodos, da fase do Zé Souza, e também Forbidden, né? Forbidden, umas coisas um pouco mais melódicas às vezes, e tudo, umas construções harmônicas um pouco mais complexas, me lembrou um pouco o que o Forbidden fazia. Cara, também muito bem tocado esse disco, achei muito bem tocado. A única coisa assim que achei um pouco... poderia ter sido melhor. O vocal, o vocalista eu não acho grande coisa, o vocalista desse Little. Mas assim, dá para enganar. Mas eu acho que faltou produção, principalmente no vocal. Assim, a produção de nenhum desses 3 discos é grande coisa. A melhor produção acho que é a do Orcas. E a pior, sem dúvida nenhuma, é a do Hermética. Mas aqui falando do Little, eu acho que assim, a produção pro vocal poderia ter sido melhor. Ele ficou muito magro, o vocal, e em alguns momentos faltou potência. Os caras podiam ter botado, sei lá, um pouco mais de reverb, ou, né, mais sustain no vocal, dobrado o vocal, sei lá. Tem um monte de coisa que dá para fazer, né? Para você dar mais potência no vocal. E eu acho que faltou produção no vocal do Little. Assim, não chega a comprometer, mas é um dos pontos mais fracos, eu diria. Mas, de todo modo, um disco muito legal, que eu recomendo fortemente, esse disco do Little. É um disco que eu nunca tinha ouvido falar dessa banda. Foi a primeira vez que eu ouvi falar da banda, foi quando eu vi ela lá para vender. E aí eu conversei com com o dono da loja, né, onde eu fui. Eu fui até vale a pena falar disso. Lá em Buenos Aires, eu fui com indicação de uma loja. Me disseram, tem uma loja que vale a pena você ir lá. Que chama Cactus. E, bem, aí eu fui lá na Cactus e realmente eles tinham uma seção de vinil bem grande, assim, até com vinis assim, de época, né? Caríssimos! Os de época eu não trouxe nenhum, porque o cara queria, assim, preços de Discogs, assim, cotado em euro. Isso aí eu não paguei, mas tinha lá um Rata Blanca original, First Press, tudo, a banda que eu nem gosto muito. Acho meio um pouco farofa esse Rata Blanca. Mas tinha lá umas coisas lá, mas aí tinha vários relançamentos, né? E aí eu vi esse Little lá, eu nem conhecia, eu falei com o cara, esse Little, que falou, não, é uma banda aí das antigas de thrash, se você gostou do Hermética, não sei o que, você vai gostar e tudo. Aí levei, né? E ainda bem que eu levei, porque eu gostei muito desse disco do Little. Eu queria pegar agora isso em CD. Mas enfim, aí fica aí a dica para quem for a Buenos Aires, tem essa loja chamada Cactus, que eles têm bastante coisa de metal lá. E metal de coisa lá da Argentina. É bem interessante. Mas os preços, cara, eu achei assim, ainda mais pra Argentina, a gente sabendo a dificuldade que eles estão, né? Achei que o cara tava cobrando assim, tava
realmente mirando em turista brasileiro, cara, porque não, eu não acho que os argentinos não pagam os preços que o cara tá pedindo ali, não. Mas enfim. Bom, então esse aí foi o Little, foi o terceiro, foi a terceira banda que eu trouxe de lá. Vamos seguindo. Outra banda que eu trouxe de lá, esse eu já conhecia, esse inclusive era um dos poucos que eu tinha material já. Eu já tinha material, eu tinha um compilatório de demos deles, mas eu não conhecia os discos de estúdio dele. Essa banda só tem 2 discos de estúdio, e um de 93 e um de 95, e eu trouxe o debut deles de 93, que se chama Raza de Traidores, é o Nepal. Nepal. Essa banda aqui talvez seja mais conhecida aqui no Brasil, porque é uma banda um pouco mais recente, esse disco é de 93, e ao contrário daqueles outros que eu mostrei, que são tanto o Hermética quanto o Rockers quanto o Little, que fazem um thrash metal mais assim convencional na linha americana, esse Nepal é a banda mais porrada deles todos. E num certo sentido, é uma banda que tem o som mais próximo com o que se fazia na época por algumas bandas aqui no Brasil. Bom, esse Nepal, na verdade, é uma banda antiga até lá de Buenos Aires. A primeira demo deles, pelo que eu vi aqui, é de 84. O compilatório que eu tenho de demos não tem essa primeira demo, são umas demos de 87, um negócio assim. Bem, e eles demoraram bastante, né, para gravar disco. Só foram gravar o debut deles em 93. E... Bom, é a banda mais porrada dessas. Também é um thrash, é um thrash mais cadenciado, não tem muitas partes rápidas, não. E assim, mas a sonoridade deles, é isso que eu achei interessante, me lembrou coisas mais assim próximas do Brasil. Por exemplo, me lembrou na sonoridade, mais do que na construção da música, mas a sonoridade, a guitarra, o vocal, me lembrou o Corsos do Mass Illusion e também alguma coisa do Dorsal Atlântica do Searching for the Lights. Ou seja, um thrash com uma sonoridade mais pesada, mais porrada, mais moderno. Gostei bastante desse disco aqui do Nepal também. Eu sei que eles têm um segundo disco de 95, que chama Ideologia. Esse eu não ouvi, mas eu li em algum lugar que tem uns lances de groove metal, uns troços meio Pantera que eu detesto. Então, assim, eu não ouvi, mas tendo lido essa resenha, já fiquei com os 2 pés atrás com esse segundo disco do Nepal. Mas esse aqui eu achei um disco bem bacana, e até agora eu lembrei, tem as 2 últimas faixas aqui, tem até uma pegada meio punk, uma levada meio punk desse disco do Nepal. Achei muito divertido esse disco e interessante porque me lembrou uma sonoridade meio brazuca esse Nepal. Não sei se era só coincidência ou se os caras eram mesmo influenciados por algum tipo de sonoridade mais das bandas de thrash brasileiras, esse Nepal. Não sei dizer. Vamos abrir aqui o disco do Nepal. O disco, inclusive, ele está fechado. Eu ainda não abri esse disco. Eu tenho... Depois eu consegui a versão em CD desse disco, que foi o que eu ouvi. Não foi a versão em vinil aqui que eu ouvi. Logo depois que eu voltei para o Brasil, eu fiz uma pesquisazinha de algumas outras coisas aí da Argentina, que o cara me falou lá da Cactus, eu dei uma olhada lá, dei uma pesquisada lá, conversei com algumas pessoas, e eu voltei com algumas coisas, e aí aqui do Brasil mesmo eu comprei. E comprei esse CD do Nepal,
comprei o segundo do Hermética, o ácido argentino, e comprei o segundo também do Orcas. Mas o segundo do Hermética e o segundo do Orcas eu ainda não ouvi. Tá aí na minha lista. E chegou há pouco tempo aqui em casa. Tá na minha lista ainda aí para audição. Ó, é um gatefolded. Olha que legal. Um gatefolded. Tem as letras, a ficha técnica. Tá aqui o disco. Grosso, viu? Ele é 180 gramas, com certeza, esse disco. Com certeza. Vinilzinho preto. Um gatefolded bem legal. Do outro lado abre assim. Essa capa aqui eu não sei se tem alguma raça de traidores, não sei se tem alguma coisa a ver com a Guerra das Malvinas, né? Eu sei que muitas bandas argentinas, quer dizer, eu sei que algumas bandas argentinas têm uma coisa um pouco nacionalista, né? Aqui no Brasil também tinha, né? Eu confesso que eu não curto essa coisa de misturar tema nacionalista. Eu não gosto de nacionalismos em geral. Não acho que é, enfim, não acho que politicamente é um negócio muito legal essa vertente muito nacionalista, não. Mas eu nem sei, assim, tô falando só por falar, nem sei se eles têm coisas assim de patriotada mesmo, ou se é só uma coisa mais, enfim. Bom, então esse foi o Nepal, um disco muito legal, de um thrash um pouco mais porrada. Vamos seguir aqui. O próximo disco que eu trouxe, que também é um vinil, é provavelmente a minha banda favorita da Argentina. É essa aqui, Retro Satan, ou Retro Satan. Lá eles falam Retro Satan. Cara, isso é muito legal, cara, muito legal. Provavelmente a minha banda favorita da Argentina, embora, assim, eu ainda tenho que escutar mais coisas da Argentina, tem muita banda lá que eu desconheço ainda. Mas do que eu conheço até hoje de metal argentino, provavelmente essa é a minha favorita. Esse disco aqui é um ao vivo do Retro Satan, gravado no Halloween Pub em 88. Bom, só falando rapidamente sobre essa banda, a banda começou por volta de 83 e durou até 91. Ela não gravou full length. Na verdade, a banda não chegou a nenhum registro em vinil, não gravou EP, não gravou full length, não gravou nada. Tudo que ela deixou registrado foram 3 demos. A demo mais famosa deles, que é o Grito Mortal, de 87, foi relançada há alguns anos atrás aqui no Brasil pela Diesel Rye, lá do Rio, do Ader, né? Aquela gravadora do Ader. Eles relançaram essa demo Grito Mortal com alguns bônus. E eu conheci o Retro Satan assim, por esse relançamento já de muitos anos atrás. Já tem bastante tempo que ele relançou esse negócio. O Ader lá do Rio. Foi assim que eu conheci a banda e achei super legal o som deles. E agora, há um tempo atrás, eles lançaram também esse que seria a live demo deles de 88, gravada nesse pub. Assim, o som, né, não é lá essas coisas, mas dá para ouvir bem, não é das piores coisas que eu já ouvi, não. Dá para ouvir legal, claro, podia ser melhor, mas enfim, as condições que tinha lá na época, no lugar e tudo, foi isso. Mas, cara, independente de qualquer problema que tenha na gravação e tudo, vale demais pelas composições, cara, porque é excelente, cara. Como são bacanas as composições do Retro Satan. O que é o Retro Satan? O que é que eles tocam?
Assim, basicamente, eles tocam uma espécie de um heavy power com temática satânica. É essa que é a onda deles. Ahn, mas assim, é, eu diria mais especificamente que, cara, é muito Iron Maiden, se percebe muita influência de Iron Maiden no Retro Satan, e também de um tipo de um power metal épico americano, assim, na linha do Griffin, do Brock's Helm, esse tipo, nessa pegada, houve também, sabe, momentos épicos de power metal. E assim, não é que seja uma influência, mas lembra muito, em alguns momentos, o som do Viper brasileiro no Soldiers of Sunrise. Esse Retro Satan. Me lembra demais o som do Viper do Soldiers of Sunrise, que é um puta disco, né? Então, assim, é uma semelhança muito bem-vinda. Vamos mostrar aqui o vinilzinho. Tem quase uma hora de esse show aqui, ó, também tá selado aqui, eu vou abrir. Vamos abrir aqui o plástico. É engraçado, porque assim, eu falei que ele lembra o Viper, né? A primeira música do show chama Aniquilação. Cara, parece que você tá ouvindo uma sobra do Soldiers of Sunrise, do Viper, de tão semelhante que é o som. O mesmo tipo de feeling, aquele feeling meio power metal, meio épico, né? Que o Viper tinha no primeiro disco. Lembra demais essa primeira faixa, Aniquilação. E tem outras faixas que também assim me lembraram. O começo de Grito Mortal, que é a segunda faixa que tem aqui, cara, os primeiros 5 a 10 segundos você acha que vai entrar um cover de Rothschild do Iron Maiden. Que é igualzinho, cara. É igualzinho. Parece que vai entregar o Rothschild do Iron Maiden. Aí entra Grito Mortal do Retro Satan. E também tem um outro momento assim curioso dessas coisas de lembrar outras bandas. Eu até anotei aqui. É na faixa Putrefaction. Putrefaction. Cara, essa aí eu contei. Eu acho, se eu não estou enganado, se eu contei certo, durante 12 compassos seguidos, eles tocam praticamente a mesma coisa que o Halloween toca na música Halloween, do Keeper of the Seven Keys. Bom, então tá aqui o disquinho, essa é a capa, a portada, né? Isso aqui, como eu falei, é a demo deles de 88, que está sendo relançada agora em vinil, lançada também pela Disembodied Records, lá da Argentina. Aqui é o encarte, com os caras aí do Retro Satan. E o Retro Satan voltou. Eles terminaram em 91, a banda encerrou em 91, mas eles voltaram recentemente e acabaram de lançar um disco. Agora, esse ano de 2023, ó, o vinil é preto. Agora em 2023, com 3 caras originais da banda, o vocal, o batera e um dos guitarristas. 3 caras originais gravaram agora, em 2023, um disco, eu até anotei aqui o nome, eu não ouvi não, mas chama Juegos Diabólicos, né? E como eu falei, né, é uma banda tem esse som basicamente de heavy misturado com power metal épico, mas a temática deles é black, né? Uma temática satânica. Bom, e o último vinil que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, que eu vou fazer uma interrupção. O último vinil que eu trouxe é esse aqui, que é uma compilação de bandas thrash argentina, lançada em 92, também pela Rádio Trípoli. Essa daqui é uma versão
meso original, meso refeita, porque como está escrito aqui, a tapa, né, a capa foi reconstruída, né, então está refeita, isso aqui foi refeita, essa capa, mas o vinilzinho que vem dentro é original de época. Tá aqui. E é bem interessante essa compilação, tem 13 bandas, quase, embora se chama thrash, nem todas são de thrash, tem uma outra que é de heavy, e tem uma até que eu acho que é meio punk aqui, e tem bandas muito legais aqui nessa compilação. Essa Hammer é muito boa, Rapier é muito boa, tem aqui uma faixa do Nepal, esse Renocídio, que inclusive é uma das poucas bandas que não é de Buenos Aires, eu acho que eles são de La Plata. Esse Renocídio é excelente, uma banda diferente e muito rápida. Embora o som da guitarra e tudo não seja tão corrosivo, mas assim, na rapidez me lembrou um pouco o Cryptic Slaughter americano. Tem outras coisas legais, Depredador, tem o Scabius, que é uma banda razoavelmente famosa lá na Argentina, mas que eu não gosto. Enfim, essas eu acho que são as que eu achei mais interessantes. Mas um compilatório de 92 lá de bandas argentinas que é interessante. E tem uma versão desse negócio lançado em CD, eu acho que você encontra até na Discogs, para quem se interessar. Esse compilatório Thrash lançado pela Rádio Trípoli em 92. Bom, eu agora de momento vou fazer um pequeno intervalo, porque já está com 40 minutos esse vídeo, e no vídeo em sequência eu vou abrir a última coisa que eu trouxe, que é uma caixa contendo toda a compilação do V8, exatamente. É a cereja do bolo dessa apresentação, e eu vou abrir com vocês aqui, com os amigos, essa caixa no vídeo em sequência. Já voltamos.